Resumo da semana. Resumo da semana não podia ser outro. A gente vai trazer um balanço do que foi o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. E quem está aqui comigo já nos estúdios da Rádio e da TV Câmara para comentar como é que foi essa semana de encontro desses parlamentares de vários países, como a gente comentou agora há pouco aqui, de 16 delegações, além do Brasil, e, na verdade, 16 delegações, contando com a do Brasil. Quem está aqui, então? Vital, muito bom dia. Quer dizer, uma semana diferente na Câmara, recebendo aí parlamentares de 14 países, não é isso? Pois é, foi uma semana movimentada e bastante colorida, né? Com delegações, com suas roupas típicas, caminhando aqui pelos corredores do Congresso, e um encontro que acabou se tornando bastante importante por vários motivos, né? Mas será que as pessoas sabem o que é BRICS, em primeiro lugar? Pois é, a gente fica falando BRICS, 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 a gente ao longo da semana na nossa cobertura e explicando, mas eu acho que super vale a pena, Vital, você primeiro explicar pra gente o que é o BRICS. Bom, primeiro, em 2001, um economista do banco Goldman Sachs, chamado Jim O'Neill, criou uma expressão que chama BRIC, que ele fez um estudo em que reuniu alguns países de economia forte, países emergentes, ou seja, países ainda não desenvolvidos, mas países emergentes com economia forte. Ele juntou nesse mesmo balaio o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, que chamou de BRIC. O que parecia ser só uma sopa de letrinhas acabou fazendo com que esses países parassem para pensar que, de repente, seria uma boa ideia se reunissem, não num bloco econômico, porque, na verdade, não existia naquela época transações comerciais muito fortes entre eles. Eles tinham algumas características em comum, como uma grande desigualdade, um crescimento econômico grande, uma riqueza, se você somar toda a riqueza da economia, etc. A partir daí, os chefes de Estado começaram, desses países, primeiro os diplomatas, depois os chefes de Estado começaram a se reunir, verificar os pontos em comum diante da conjuntura internacional. Em 2011 entrou a África do Sul, aí veio o S, aí virou BRICS. De lá para cá, já houve novas adesões, porque isso não é um bloco comercial, é simplesmente um grupo de países com alguns interesses em comum. Quer dizer, eles não têm essa organização de organismo internacional como a gente conhece de outros, por exemplo, o Mercosul, que é mais próximo aqui nosso. O Mercosul é um bloco comercial mesmo, que prevê redução de tarifas, prevê que as pessoas possam transitar entre um país e outro com mais facilidade, etc. Não é um bloco. Pode até vir a se tornar, mas não é um bloco, né? E o que aconteceu é que de lá para cá, principalmente nos últimos anos, houve adesão de outros países que, se fosse usar as letras do começo do nome de cada um, seria uma sopa de letrinhas enorme, porque hoje entraram 6 outros países. Entraram Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia, Irã, e esse grupo, nos últimos poucos anos, começou a crescer de modo a ser considerado uma força de países emergentes se organizando para se contrapor aos países desenvolvidos. Isso tem sido feito assim. O que aconteceu aqui em Brasília, agora, aqui na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional, foi um encontro dos parlamentos desses países, né? É importante o encontro dos parlamentos porque, na verdade, grande parte das decisões, das diretrizes que esses países adotarem, grande parte delas tem que passar pelos parlamentos. Então, mas esse encontro parlamentar ainda não faz parte oficialmente da cúpula da cúpula dos países do BRICS, que será agora realizada no Rio de Janeiro, agora no começo de julho, né? Depois desse encontro aqui em Brasília, existe a proposta de se formalizar esse fórum parlamentar, que chama, né? E porque, na verdade, o fórum discute mais ou menos os mesmos temas, né? Claro que do ponto de vista dos parlamentos desses países. Então, acontece, o BRICS hoje é um grupo que reúne 40% da população do planeta. 29... Só contando aí Índia, China, Brasil, você já tem ali, né? Quase 30% da economia toda e 20% do comércio mundial, ou seja, é um grupo forte de países com alguns interesses. E esses interesses, como a presidência é do Brasil, o Brasil destacou 6 temas principais para serem discutidos na cúpula, que vai ser em julho, e esses mesmos temas foram discutidos aqui no Fórum Parlamentar, que são eles: saúde,
comércio, investimentos e finanças, clima, inteligência artificial, isso tudo proposta do Brasil, como temos. Uma mudança na arquitetura do funcionamento dos organismos internacionais em busca de paz e como fazer um desenvolvimento institucional desse grupo, né? Então o documento final aqui mais ou menos refletiu isso e foi um documento forte, com muitos consensos, que surpreendeu inclusive muitos especialistas, porque não é muito comum você ter um encontro com essa diversidade de países, mesmo que eles tenham interesses comuns em algumas áreas, que se obtém tantos consensos sobre temas complicados. Por exemplo, o documento final defende multilateralismo e reformas de organismos hoje, como a própria ONU, né, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, as reformas que eles pretendem dar e que está, de certa forma, escrito no documento final, é para dar um maior peso para esses países diante do maior poderio dos países desenvolvidos, especialmente a Europa e os Estados Unidos. Então eles defendem isso está no documento final. Eles defendem que as crises sejam discutidas nesses organismos e acham, por exemplo, que a ONU hoje é dominada pelos países ricos, né? Assim como outras instituições, como o FMI, como Banco Mundial, inclusive o BRICS. O BRICS criou o próprio banco, que é uma espécie de um contraponto ao Banco Mundial, que é o novo Banco de Desenvolvimento, que o pessoal chama de Banco do BRICS, que é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. E esse banco ele tem mais de 50 bilhões de dólares, faz investimentos nos países, inclusive no Brasil, investe em energia eólica, em fontes alternativas de energia. E tem também outra instituição que eles criaram, que é mais ou menos o contraponto ao FMI. Então tem também o FMI dos BRICS, do BRICS, né, que o pessoal fala. Então, sim, é uma organização desses países destinada a ter um peso nessas discussões mundiais. Então, além dessa defesa do multilateralismo, apareceu muito aqui nas discussões, ao longo das discussões da semana, aqui no Congresso, por exemplo, muitas críticas à política econômica, dessas taxações unilaterais do governo dos Estados Unidos. Então eles defendem que não haja esse tipo de coisa, que sejam respeitadas as regras da Organização Mundial do Comércio, para facilitar o comércio mundial, para que todos os países ganhem com isso, né? Eles até comentaram, né, Vital, exatamente isso, porque eles estão numa defesa do multilateralismo, mas eles acham que as próprias instituições atuais que são multilaterais, elas precisam ser reformadas exatamente para poder ter mecanismos mais fortes para conter ações como essas unilaterais dos Estados Unidos, aumentando a taxação, criando uma instabilidade aí no comércio mundial. E eles falaram muitas falas dos parlamentares aqui durante o BRICS iam nesse sentido de reformar, porque essas estruturas elas foram criadas no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e o contexto hoje é outro. Então eles buscam fazer até um contraponto mesmo ao que seria o G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, que estão aí Estados Unidos e alguns países europeus, exatamente nesse sentido de buscar regras mais claras e que sejam respeitadas. Por exemplo, ainda em relação ao comércio internacional, uma defesa que eles fazem é do uso de moedas locais na transação entre os países. Essa é uma briga grande, porque não é uma coisa fácil de resolver, do ponto de vista da economia, é muito complexo. Você trocar o dólar por qualquer outra moeda. Se pensa, inclusive, na criação de alguma espécie de criptomoeda para poder fazer esse comércio entre esses países. Então, assim, é uma ação organizada, bem planejada, de contraponto ao que estamos vendo hoje, que é um país com o maior poderio econômico do mundo hoje, né, um dos dois, né, que é os Estados Unidos e a China, adotando medidas unilaterais, né, que no documento final eles classificam como coercitivas, ou seja, eles são contrários a isso. Então o uso de moedas é um desses planejamentos, um dos diretrizes que está no documento final. Agora também tratou de outras coisas, por exemplo, saúde, acesso à saúde. O documento final defende um acesso igualitário a medicamentos, a vacinas, etc., por todos os países, inclusive os países desenvolvidos e os países mais pobres, né? Porque hoje grande parte das patentes, por exemplo, está na mão dos países ricos. Falaram também de transição climática, que é a crise climática hoje, com esses desastres naturais que estão ocorrendo no mundo todo, esses desastres penalizam especialmente as populações mais vulneráveis, que justamente de grande parte desses países. A gente pode ver aqui no Brasil,
né? A gente pode ver na Índia acontece, apesar disso é um fenômeno que está mais ou menos disseminado pelo mundo todo. Você vê na Europa enchentes, agora aqui no Brasil, cheias, secas. Incêndios florestais. Incêndios florestais. Então, por exemplo, houve uma decisão muito importante que eu considerei, que no documento final, esses parlamentos assumem o compromisso de aprovar medidas legislativas para mitigar esses fenômenos, para proteger a biodiversidade, né, enfim, e cobraram também dos países ricos maior responsabilidade nessa transição climática, que não é uma coisa barata de se fazer. Você tem que fazer investimentos em fontes alternativas de energia, né, e outro tipo de coisa. Então, há no documento uma cobrança clara de maior investimento e participação dos países ricos nesse processo, né, porque o que se considera, isso não está no documento, mas o que a gente ouviu ao longo das discussões na semana, que os países ricos chegaram à riqueza toda depois de devastarem seu meio ambiente completamente, e agora cobram dos países mais pobres que estão em desenvolvimento medidas ambientais que esses países, grande parte dos parlamentos inclusive, considera que dificultam o próprio desenvolvimento econômico dos países, porque você limita a exploração de vários recursos naturais. Então, o que existe é uma cobrança muito forte em relação a esses países mais ricos. E Vital, só complementando que você mesmo colocou aqui, e nos debates foi muito pontuado nessa questão da mudança climática, uma certa união ali, e isso está no documento final, de uma posição para a Conferência do Clima que vai acontecer no Brasil no fim do ano, isso, que é a COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que tem sido considerada uma conferência decisiva. O presidente da Câmara, Hugo Malta, chegou a falar num dos discursos dele que seria a conferência da década, porque está se buscando esse acordo há muito tempo, desde o Acordo de Paris, ali em 2015, para que os países ricos, que já desmataram, que já poluíram, que eles financiem essa transição climática nos países mais pobres. Os países do BRICS estão sinalizando nesse sentido, mas, de fato, é difícil. E o próprio novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, que você comentou também, ele tem direcionado recursos para projetos nessa área de mudanças climáticas, e sem as mesmas amarras de investimentos e de empréstimos cobrados quando o empréstimo é pelo Banco Mundial, quando o empréstimo é pelo FMI. Sim, eles defendem, inclusive, novos critérios de você cobrar, fazer as chamadas contrapartidas desses países, que não são as tradicionais usadas pelo Banco Mundial, pelo FMI, né, baseado apenas em estatísticas econômicas. Você também tem que levar em conta custo-benefício para a população, né, e o fator de desenvolvimento humano desses países, enfim. E você viu, tem sinalizações grandes também do governo dos Estados Unidos de que não apoia nenhum tipo de participação maior nesse tipo de ação. Pelo contrário, eles estão retirando investimentos canalizados para várias ações, inclusive humanitárias no mundo todo. Né? Que é um pensamento do cada um por si, que o documento final aqui justamente propõe o contrário, que defende são as políticas multilaterais, em que os países se juntam para tentar adotar decisões comuns de interesse de todos, e não cada um por si, onde o poder econômico prevalece sobre o interesse dos demais. Até porque o planeta é único, né? Está todo mundo no mesmo barco, digamos assim. Além dessa questão da discussão climática, também houve essa discussão sobre inteligência artificial, também a pedido do Brasil. O documento final propõe que os países estabeleçam alguns marcos regulatórios para que essa inteligência artificial seja mais transparente possível, e que não haja vieses, inclusive nos algoritmos, etc., que beneficiem mais população A, B ou C. Então existe essa discussão também, foi travada aqui, que é uma discussão bastante atual, né, sobre a inteligência artificial, que é um negócio que, na verdade, essas tecnologias novas estão evoluindo muito mais rápido do que os marcos regulatórios. Sim. Quando os parlamentos e os governos pensam em regular alguma dessas ferramentas, elas já estão muito mais adiante. Por exemplo, o Brasil até hoje não conseguiu regular as redes sociais, nem adotar medidas contra fake news, porque esbarra numa discussão travada aqui mesmo no próprio Congresso, de que isso seria uma espécie de censura, etc. Então o Brasil, por exemplo, não avançou muito nessa área,
depois do Marco Civil da Internet, que naquela época a discussão era outra, era neutralidade da rede, né, para não beneficiar os mais ricos, etc. Agora não, as discussões são outras, motivadas por essas questões políticas que têm acontecido no mundo inteiro. No mundo inteiro e com empresas que estão em vários países, são empresas transnacionais também, e esse desafio é enorme. E eu acho, assim, pontuando também nesse ponto da inteligência artificial, como você colocou, dos algoritmos, e para que eles não reforcem desigualdades e preconceitos, porque isso acontece muitas vezes, e as próprias mulheres parlamentares que tiveram um encontro aqui específico, num primeiro dia do Fórum Parlamentar do BRICS, que houve um encontro específico temático das mulheres parlamentares, e elas disseram que nesse ponto da inteligência artificial é muito importante que a regulação ela não incentive e não acabe reforçando preconceitos e desigualdades ou violências contra as mulheres, porque isso acontece demais. Exatamente. Aí você tocou num ponto importante também que aconteceu aqui, que foi esse encontro das mulheres, que elas mais ou menos discutiram as mesmas 6 eixos de discussão definidos pelo Brasil, e as mulheres parlamentares desses países também fizeram essa discussão, claro que com esse outro olhar. Você tocou num ponto importante, que é essa questão da inteligência artificial, que elas consideram que, no final da discussão, a conclusão delas é que esses marcos regulatórios têm que proteger especialmente as mulheres. E que elas defendem, por exemplo, que haja a tipificação de crimes contra mulheres cometidos por meio de uso de inteligência artificial. Isso a Câmara já vem fazendo, aprovou algumas leis a respeito disso, essa discussão já existe aqui na Câmara, né? E as mulheres, então, elas se reuniram, trataram dos mesmos assuntos do ponto de vista delas. Por exemplo, mudanças climáticas. Consideraram que as populações mais vulneráveis são as mais atingidas, do ponto de vista da economia, de financiamentos, etc. Cobraram que haja mais financiamentos para o empreendedorismo feminino, né? E é isso, e combate a crime de violência e uma defesa da igualdade de gênero, que elas consideram fundamental para a nova governança mundial, que é isso que, na verdade, o BRICS propõe, uma nova governança mundial em que se dê mais vozes para os países em desenvolvimento, e as mulheres pedem que se dê mais vozes para as mulheres, dentro de toda essa política aí. Então, foi tão importante esse encontro das mulheres que existe o pedido para que esse encontro das mulheres seja formalizado dentro do Fórum dos Parlamentos a partir do ano que vem, né? E também existe na carta final do próprio Fórum uma posição de que o próprio Fórum também seja formalizado junto com a cúpula dos líderes, né? Que vai acontecer agora no começo de julho, né? De julho. Ou seja, na verdade, foi um encontro que surpreendeu muita gente pela importância, pelos temas tratados, pelo nível de consensos obtidos. E há uma discussão até mesmo aqui no parlamento de que esses grupos não podem ser um contraponto aos Estados Unidos, uma coisa assim. Porém, ficou bem claro que é um grupo de países com várias coisas em comum, apesar de serem tão díspares como o Brasil e a Arábia Saudita. Sim. E, né, o que tem em comum Emirados Árabes, Irã, né? E aí eu acho até que vale a pena, Vitor, a gente citar de novo aqui quem que faz parte do BRICS, né? Eu tenho aqui com a lista que são 11 países, que nem você falou, né, no início. Ainda tem os parceiros. Ainda tem os parceiros, quer dizer, hoje o BRICS, então eles começaram inicialmente, vamos lá, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, esses 5. Aí foram sendo agregados outros. Hoje são 11. Aí, além desses 5, a gente ainda tem o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos e a Indonésia, que foi a mais recente adesão assim, ao grupo. E ainda esses países parceiros, que são 9, e que muitos estavam aqui participando do Fórum Parlamentar do BRICS. Mais países aqui no Fórum, vieram 14 países. Exato. Sendo que o BRICS são só 11. Exatamente. Bolívia, por exemplo. Bolívia, a gente teve Cuba aqui, Bolívia, Belarus também estava com representante aqui. E além de Belarus, Bolívia, Cuba, Nigéria, estavam com representantes aqui parlamentares. E a gente também ainda tem como países parceiros o Cazaquistão, a Malásia, a Tailândia, a Uganda e o Uzbequistão. Então, e esses parceiros é bastante interessante, porque nessas discussões parlamentares, alguns desses parceiros que mandaram representantes, por exemplo, Belarus, em vários momentos o parlamentar
que estava representando a Belarus, falava da disposição de que eles estão prontos para poder aderir ao BRICS formalmente. Então, uma sinalização de que eles querem aderir formalmente ao grupo. Há essa união, como você diz, de países com culturas tão diferentes, tamanhos diferentes, peso na economia mundial diferente, mas, ao mesmo tempo, uma certa harmonia em parte ali daquele diálogo, como você falou, de um documento final que está com sinalizações muito fortes, principalmente dessa reforma dos organismos multilaterais e de querer se posicionar de fato no mundo como um grupo forte e um grupo que tem algo a falar e ser ouvido, né? Exatamente. Agora, enfrenta também alguns riscos geopolíticos, né? Porque tem a Rússia, do Putin, tem a China, e hoje você vê que existe quase uma nova guerra fria entre os Estados Unidos e China, e aí Rússia e Europa, e o Brasil se posiciona de uma maneira tentando equilibrar também a sua posição em relação à Europa, aos Estados Unidos, mas dentro de um grupo de países que quer ser ouvido e só vai ser ouvido se unir. Exatamente. O Brasil seguindo a tradição da diplomacia brasileira, que é de busca da paz e de busca de solução de conflitos pelos organismos internacionais, dentro de regras, né? O Brasil tem uma história ali da diplomacia de tentar resolver conflitos dentro dessas regras dos organismos internacionais. Mas sempre o Brasil também defendeu a reforma, principalmente do Conselho de Segurança da ONU. Né? Há anos que o Brasil faz isso. Exatamente. Mas olha só, essa semana teve plenário também. Ainda teve plenário, Vital. Pois é, a gente está aqui falando de BRICS, para quem está acompanhando a gente ao vivo ou depois em podcast. O BRICS, esse Fórum Parlamentar do BRICS, ele ficou aqui na Câmara de terça a quinta-feira com todo um esquema de segurança. Foram mais de 4 mil, e aí não falando só dos parlamentares, mais de 4 mil pessoas participando na organização do evento, nas comitivas que chegavam, diplomatas que estavam acompanhando essas delegações estrangeiras. Mas aí, nesse dia, até por uma questão de segurança de muitos desses países, né, Vital, você teve um acesso restrito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Mas aí os parlamentares, os deputados, votaram na segunda-feira, antes do encontro. O que teve de destaque nessa semana de votação, Vital? Bom, foram votados 3 projetos. É um projeto que torna mais fáceis e menos burocráticas parcerias do poder público com algumas organizações civis em caso de calamidade pública, como aquele que aconteceu no Rio Grande do Sul, etc. Porque o que acontece? A legislação é muito rígida em relação à assinatura de contratos e parcerias com essas entidades, né? E aí esse projeto diminui um pouco essa burocracia num caso de estado de calamidade, para que seja mais fácil você alocar recursos, você mudar inclusive o objeto da parceria, dependendo se a parceria já estiver em vigor, você pode mudar alguma coisa na parceria sem precisar fazer um novo chamada, licitação, etc, etc. Tudo isso para você simplificar, inclusive prestação de contas, mas tudo só durante estado de calamidade. Tá? Isso aí foi aprovado e seguiu para o Senado. Teve um outro, que é um projeto bastante importante, que tem a ver, inclusive, com o que foi discutido aqui no BRICS em relação ao meio ambiente, que é um projeto que aumenta penas para quem atear fogo em floresta, que você viu. Nos últimos anos, todos os anos, agora durante a seca, depois de julho, agosto, começam a ser registradas queimadas no Brasil todo, na Amazônia, no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste todo, perto de Brasília. Muitas dessas queimadas são criminosas, né? E esse projeto aumenta penas para esse tipo de queimada. Por exemplo, ela cria agravantes, ou seja, coisas que fazem aumentar a pena. Por exemplo, se o incêndio tivesse sido criminoso, a pena sobe de 2 a 4 anos de prisão para 3 a 6 anos. Se expuser alguém a risco, né, ou ameaçar o patrimônio, aumenta de 1/6 até 1/3. Se mesmo fogo acidental que tiver causado prejuízos, sobe para até 2 anos. Hoje é 1 ano. E se colocar alguma espécie em risco, alguma espécie animal, ou se atingir a área de conservação, etc., também aumenta a pena. Inclusive, se, por exemplo, afetar recursos hídricos, aumenta a pena para quase um dobro. Isso aí foi aprovado essa semana. Para ser aprovado, o relator, o deputado Patrus Ananias, ele teve que retirar alguns pontos que tornavam ainda mais rigorosos,
mas na negociação durante a aprovação, ele retirou alguns trechos, por exemplo, o projeto, o relatório, o parecer original dele falava inclusive em reparação de danos, né, isso foi retirado, então ficou só o aumento de penas, mas já foi considerado um grande avanço pelos ambientalistas. E houve um terceiro projeto, que é o projeto que permite que, por exemplo, as cidades costeiras possam usar a água do mar nas torneiras dos prédios. Para alguns usos. Sem tirar o sal, sem desalinizar. O projeto não fala isso. Ele simplesmente altera a legislação para permitir que... Porque hoje é proibido, entendeu? Então, o projeto fala de estímulo à dessalinização, etc, etc. Mas alguns usos você pode fazer, né, com a água do mar. Isso hoje é proibido. Então, o que o projeto faz é simplesmente tirar esse impedimento da legislação, não entra em detalhes a respeito de coisas técnicas, de como seria feito. Então, todos esses projetos foram para o Senado. Quer dizer, ainda teve essa votação de consenso antes do BRICS. Vital, muito obrigada por esse grande resumo da semana. A gente sabe que teve muita discussão e por isso mesmo foi ótimo você foi uma semana muito importante aqui no Congresso, viu? Com certeza. Esse negócio foi importante mesmo. Foi super importante e merece esse peso também quando a gente vem discutir aqui, explicar um pouquinho e fazer esse balanço do 11º Fórum Parlamentar do BRICS e das votações plenárias. Obrigada, até o próximo resumo.